Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Gente, eu sou educadora física, eu não sou médica, não prescrevo remédio, não dou diagnósticos, não sou nutricionista nem endócrino, não prescrevo cardápios de dietas, mas o fato de eu não prescrever cardápios de dietas não é só porque eu não tenho competência para isso, mas é porque não funciona. A maioria das pessoas que me procura, que chega aqui para mim, que já virou aluno do programa Glicemia Normal, já tentou diversos cardápios. E vamos falar a verdade, gente, cardápio tem a roda na internet. É fácil você conseguir um cardápio e mesmo assim as pessoas não conseguem reverter. Por quê? Porque não conseguem seguir o cardápio, porque o cardápio tem muitas restrições. Gente, ninguém consegue seguir cardápio, a não ser que você tenha uma cozinheira todos os dias na sua casa. E mesmo assim, eu tenho certeza, se você tem uma cozinheira todos os dias na sua casa, se você pediu para ela fazer um cardápio que o médico nutricionista mandou, chega uma hora que você vai falar, eu não aguento mais isso, pelo amor de Deus, faz outra coisa, que eu não quero mais comer isso, eu quero comer uma coisa gostosa, eu quero comer uma coisa que eu gosto. É uma coisa que minha família gosta, eu não quero mais esse sofrimento. Eu tenho certeza que isso acontece, né? E eu tenho certeza por quê? Porque eu ouço histórias, porque eu já vivi isso, eu já tentei seguir cardápios de dieta em uma determinada fase da minha vida, lá na adolescência, e eu sei que não é sustentável e não resolve o problema. Pior ainda, quando a pessoa ela tá no pré-diabetes e recebe um cardápio de dieta, esse cardápio de dieta, primeiro, provoca estresse e ansiedade. Então você não sabe se você vai na festa, se você vai conseguir seguir aquele cardápio, se você vai receber alguém em casa, como é que você vai fazer, porque você não pode comer, mas você quer servir bem o seu convidado, a sua convidada. Então você fica preso, fica ansioso, fica estressado, será que eu posso, será que eu não posso? E esse estresse e essa ansiedade causado por um cardápio de dieta piora a glicemia. Faz com que o seu corpo libere mais cortisol, mais adrenalina. Quando você vai fazer o exame de sangue, você fala, eu tentei seguir o cardápio, mas a minha glicemia não abaixou. E um outro problema que pode acontecer também é que quando você segue a dieta, o cardápio de dieta restritivo, com corte de carboidratos, você perde muita massa magra. E se você perde muita massa magra, o seu corpo ele fica mais ineficiente na queima de gordura, e a gordura causa resistência à insulina. Se é mais difícil queimar gordura, se eu tenho menos massa magra, se eu perdi massa magra por causa da dieta, e eu preciso dos músculos, eu preciso da massa magra para queimar a gordura, eu não vou conseguir queimar gordura de forma eficiente. Se o meu corpo não queima gordura de forma eficiente, o seu corpo vai ter mais dificuldade para queimar o açúcar, porque a gordura no corpo causa resistência à insulina. Então, esse é um ponto muito importante. E também, se você tem menos massa muscular, o seu corpo também vai ter mais dificuldade de queimar o açúcar do sangue. O seu pâncreas, que é o órgão que produz a insulina para tirar o açúcar do sangue, vai ter que trabalhar mais. Então, com o passar do tempo, ele vai ficando mais e mais cansado. Pior ainda se você faz uso de remédio, porque o remédio, ele faz algo que o corpo deveria fazer. Se o remédio está ali fazendo algo que o seu corpo deveria fazer, o seu corpo não vai fazer. Ele vai ficar mais destreinado a fazer aquilo que ele precisaria fazer com o açúcar no sangue. E é por isso que você vai ficando dependente de remédio. E cada vez que você volta no médico, o médico vai precisar aumentar a sua dose de remédio. E é isso que muitas vezes acontece. Então, gente, para quem tem dúvidas, Gi, o que tem dentro do programa? Gente, tenha certeza que não tem cardápio de dieta. Se você quer um cardápio de dieta, você tem que ir para o nutricionista, para o endócrino, procurar na internet. Mas não vai resolver, já te adianto, porque o cardápio, ele tenta tratar o sintoma do problema, assim como o remédio. O programa Glicemia Normal não é para tratar sintoma do problema. O programa Glicemia Normal é para resolver a causa do problema. É para você poder ter uma vida que te permita ter e manter a glicemia normal sem depender de remédio, sem depender de cardápio de dieta. Gente, isso é tão libertador e eu ouço essa palavra
isso muito me deixa feliz, eu ouço muito essa palavra dos meus alunos, é libertador. Você deixa de ser escravo, de ser escrava de cardápios de dieta, de remédios, né, dessa restrição que muitos vivem quando tentam reverter o pré-diabetes ou controlar a glicemia. Então, o que tem no programa Glicemia Normal? Gente, o programa Glicemia Normal, ele tem as aulas base, que são 8 aulas teórico-práticas. O que eu quero dizer teórico-práticas? Tem exercícios para você fazer dentro dessas aulas. E são coisas muito simples. Eu não sei se vocês viram um depoimento de uma das minhas alunas, que ela falou, é tão simples que eu não acredito que eu estou tendo resultado. Infelizmente, esse simples não é falado no dia a dia, não é colocado na mídia. Ou às vezes é colocado de uma forma muito superficial ou muito técnica, que as pessoas não entendem, que as pessoas não conseguem aplicar. Então eu trago essa simplicidade dentro do programa e essa praticidade para que você consiga aplicar esses princípios do programa na sua vida. Então são 8 aulas base, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6, aula 7, aula 8, que são liberadas uma por semana. Por que uma por semana? Para que você tenha tempo para absorver o conteúdo de cada aula e colocar em prática aquilo que você aprendeu naquela aula. Se você chegasse, se as aulas fossem todas liberadas de uma vez, eu sei, gente, nós somos ansiosos naturalmente, né? A gente tem ansiedade. Além dessa questão da ansiedade, nós temos também a questão da procrastinação. Cá entre nós seres humanos procrastinamos fazer aquilo que a gente precisa fazer. E aí, essa procrastinação faz com que a gente queira assistir todas as aulas de uma vez. E eu sei porque tem gente que já entrou no programa e já olhou todas as aulas e falou assim, só tem exercício aqui. Gente, não é, porque as aulas de exercício, de musculação, de ginástica localizada, de pilates, de alongamento que estão no programa já estão liberadas. Só que não adianta você ter os treinos liberados sem você consumir, sem você entender a lógica por trás daquele treino. Por que aquele treino funciona? Por que aquele treino vai te dar resultado? E esse entendimento faz com que você faça o treino. Se você não se dedica àquilo que é confuso para você, você não se dedica quando você não tem clareza de que aquilo vai ser bom para você. Então essas 8 aulas do programa Glicemia Normal são exatamente para você ter essa clareza. Como eu falei lá na semana na Glicemia Normal, é como se você estivesse numa estrada cheia de neblina e as aulas do programa Glicemia Normal vão tirando essa neblina. Você fala, é isso! Então, essa sensação de eureka, né? Eu descobri, é isso, eu entendi. É o que acontece quando você assiste as aulas do programa Glicemia Normal. E quando você está nesse estado de é isso mesmo, então você entra em ação. Você fica entusiasmado, você fica motivada a fazer aquilo que precisa ser feito. Então, essas 8 aulas são para isso. Na aula 1, por exemplo, você vai ter a sua ficha pessoal para preencher. Quando você preenche, você já vai se entender um pouco mais. Eu nem tinha prestado atenção nisso. Então tem lá um questionário para você responder que eu tenho acesso. Então eu entro, eu falo, a Fátima tem isso, é assim, está nessa situação, sente isso, sente aquilo, eu consigo te entender. O Pedro é assim, tem isso, está nessa idade, está nessa condição, tem esses sentimentos, essas dificuldades. O João tem isso, acontece isso, sente isso. Então, a primeira aula eu vou te falar sobre a sua ficha pessoal. E por que você tem que preencher a sua ficha pessoal? Tá explicadinho lá na aula 1. Depois, dentro da aula 1 ainda, tem um modelo do recordatório alimentar, desse inquérito alimentar que a gente faz, que muitos profissionais deveriam fazer e não fazem como poderia ser feito. Você tem um arquivo lá para você fazer o download, para você preencher, para que a partir desse mapeamento, a partir dessa revisão da sua vida, a gente consiga dar os próximos passos. Então tudo isso vai ser lá na aula 1, tá? Aí depois de 7 dias que você fez a sua matrícula, porque assim, não é toda segunda-feira libera aula. Não. É
cada um, né? Cada um é cada um. Então, você fez a sua matrícula, já vai ter aula 1 liberada. Vai ter também, dentro ainda lá do módulo de boas-vindas, logo que você fizer a sua inscrição, tem 2 vídeos também com 7 dicas importantíssimas para que você consiga colocar em prática o programa. Então, você vai assistir essas 2 aulas, tudo isso é conduzido. Depois você vai para a aula 1. Na aula 1 tem ficha pessoal recordatória alimentar e por que você tem que fazer isso, como que você faz isso. Depois de 7 dias, para cada pessoa vai ser um dia, porque depois de 7 dias, são 7 dias depois da sua matrícula. É importante isso daqui porque eu não quero que vocês fiquem se comparando dentro do programa. Cada um tem sua jornada, cada um tem sua necessidade. E isso é respeitado dentro do programa Glicemia Normal. Depois de 7 dias, é liberada a aula 2. O que nós temos na aula 2? Toda a parte de alimentação, os fundamentos, os princípios de uma alimentação que reverte o pré-diabetes e te permite comer aquilo que você gosta. E isso é uma das coisas mais maravilhosas dentro do programa Glicemia Normal. É a liberdade, é você resgatar a alegria de viver, o prazer de comer as coisas que você gosta, com as pessoas que você gosta, na hora que você quer. E essa liberdade que o programa Glicemia Normal traz, faz com que você tenha um sentimento tão bom sobre você, sobre a sua vida, sobre a comida, que o seu corpo ele vai liberar hormônios de bem-estar, serotonina, dopamina. E esses hormônios, essas endorfinas, vão fazer com que o seu corpo queime o açúcar do sangue de forma natural, mas sem você precisar do remédio. É um fator propulsor, é uma mola que favorece, que te impulsiona para o resultado.